Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Acho que o pessoal aí que estava acompanhando as aulas, né? Um bom tempo já sem gravar. Talvez você começou a assistir o curso do início, agora não vai sentir isso aí, mas está desde já está em fevereiro de 2016, né? Está desde julho sem gravar. Até fui ver, eu tinha apagado meu banco de dados lá. Vocês olharam que ainda tem muito banco criado, né? Eu saí apagando alguns e acabei apagando também o nosso é, projeto Hibernate DB, né? Beleza? Eu criei ele zeradinho aqui, depois então não vou ter, inicialmente não vou ter nenhum registro aí. Ok, pessoal, e como eu havia falado na última aula, tá? A gente vai começar a ver agora alguns conceitos mais relacionados aí a gente vai focar bastante a parte de consultas e isso, mas essa primeira aula vou mostrar para vocês que a gente costuma chamar de CRUD aí, né? Que é o Create, Read, Update, Delete, ok? Assim, todas essas operações a gente consegue fazer através da linguagem SQL do Hibernate, né, do HQL, ok? Mas o que a gente vai ver nessa aula são métodos mesmos do Hibernate que também permite a gente fazer, né, esses tipos de operações, tá, ok? E depois a gente vai ver quando a gente for usar nas próximas aulas do HQL, a gente vai ver também que a gente consegue fazer por lá, ok? Então a ideia aqui, pessoal, vamos só para nossos testes ficarem um pouco mais interessantes, vamos abrir aqui nossa classe funcionário, tá, ok? Vamos adicionar mais alguns campos aqui, ó. Vamos adicionar um private string CPF, ok? E um private date aqui, ó, pessoal. Digita date, Ctrl espaço, tá? Para fazer o import aqui lá do java.util, tá, ok? Ou então deixa assim, né? Vou chamar aqui de data nascimento, ou data admissão. Admissão, ok? Se eu deixar assim vai dar erro, então na verdade eu já tinha importado, né? Por que já estava importado? Eu nem estava usando. Ok, mas então eu tenho que fazer esse import lá do. Né, se eu não tiver aqui, ele vai reclamar para mim. Ok, pode vir aqui na lâmpada e pedir para importar. Só coisa para importar do pacote java.util. Ok, vamos lá. No finalzinho, Ctrl 3, GGAS. Vamos gerar os get os set para esses dois. Aqui no caso da admissão, né, pessoal? A gente já viu isso aqui. Legal a gente colocar, né? A gente quer que ele salve apenas a data, utilizar o arroba temporal e opção date, ok? E aí também se eu quiser pedir para lá no banco ele salvar com underline, né? Então posso usar o arroba column com o name igual data underline admissão, ok? Outra coisa que a gente vai fazer também para facilitar os testes, pessoal, vamos criar um construtor para essa classe aqui, tá? Então eu costumo colocar os construtores depois das propriedades aqui, tá? Então eu vou digitar Ctrl 3, eu tenho a opção que é o Generate Constructor Using Fields. Então G C U F, ok? Generate Constructor Using Fields. Vamos marcar só o ID aqui, pessoal, tá, ok? E vamos deixar os demais. Projeto também não, na verdade. Vamos deixar um construtor com nome, salário, CPF, data de missão, ok? Beleza. E vamos aqui, ó, digitar public, Ctrl espaço, ele vai preencher para mim e vou deixar o construtor vazio, pode ser que a gente precise em algum momento, tá? Assim, tem algum, não sei se eu, acho que eu já falei disso aqui, né? Assim, faz tanto tempo que foi a última aula que eu não vou lembrar de todas as coisas que eu falei, que eu não falei, mas algumas versões do Hibernate eu lembro que era obrigatório a gente ter o construtor default aqui, tá? Não sei se seria o caso dessa uma. Vamos fazer assim, vamos deixar 100, até deixar comentado aqui, ó. Eu lembro já se, na verdade a gente trocou de versão também, né? Apesar que no nosso funcionário de teste está usando, então tipo, qualquer caso a gente vai ter que, a gente deve ter testado isso em algum momento. Opa, tá aqui um funcionário. Vou deixar então, na verdade a gente vai precisar desse construtor vazio, tá, pessoal? Para não quebrar as demais classes aí, tá, ok? E aqui, pessoal, fazer o seguinte, aqui no pacote teste, Ctrl 3, CAJC, de Create a Java Class, e vou chamar de teste funcionário CRUD, ok? Vou colocar maiúsculo aqui para destacar mais. Ok, vamos colocar aqui nosso método main. E para a gente não perder tempo, só vou em qualquer outro teste que eu tenho, só pegar essa parte inicial aqui,
tá? Na parte de criar, né, para a gente obter a seção aí do Hibernate, e vou dar o Begin Transaction também. Então vou estar aqui no funcionário CRUD e vou colar aqui. Para a gente não esquecer depois, né? Session.getTransaction.commit. Não vai ser sempre que a gente vai precisar, mas aliás, isso aqui também, vamos começar a dar uma organizadinha nisso aqui, pessoal. É o seguinte, ó, vou fazer assim, ó, vamos criar aqui em cima um objeto do tipo session. Deixa eu pensar. Session. Ok, vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu deixar comentado aqui em cima. Vou selecionar essas 4 linhas aqui, que é o que me dá o Session Factory, e vou dar tem o comando Alt Shift M, o atalho Alt Shift M, então aqui botão direito, Refactor, vou dar um Extract Method aqui, tá? Ele vai criar para mim estático, né? Chamar de que obter Session Factory, ok? Ok, pode ser isso aqui, beleza? E ele já criou um factor para mim aqui, beleza? Se eu não quiser nem ter essa variável, já posso chamar aqui o obter, né, session factor, ele já me retorna, já chamo o open session direto para ele. Só que aqui, pessoal, vou te dar uma organizada melhor aqui, vou deixar a escala para baixo mesmo, né? Então, já que a gente tem o nosso CRUD aqui, né, que seria o create, o read, o update e o delete, ok? Esse aqui é o nosso CRUD, beleza? Então vamos começar criando aqui um public static void, chamar de create, ok? Beleza, e aqui dentro a gente vai fazer, né, isso aqui, ó. Vamos obter a nossa seção. Isso aqui em cima não vai precisar, então eu iria colocar nível de classe lá, mas isso aqui é de menos, tá? A gente inicia nossa transação e finaliza a nossa transação, ok? E aí, pessoal, o create, tá? Basicamente a gente já viu que é o nosso método save. Então, para dar uma facilitada, vou voltar novamente no funcionário teste, tá? Apesar que a gente está com tem um construtor agora, né? Então vamos criar alguns objetos rapidamente aqui, ó. Vou criar um funcionário, funcionário 1 igual a new funcionário, já usando esse construtor aqui, tá ok? Então o nome é João da Silva, salário 2000, é um double, 0, CPF. Se eu vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Depois a gente melhora isso aí. E o data de admissão, para os nossos primeiros testes aqui, vamos criar um new date. Tá ok? New date. Deixa eu só aumentar isso aqui, para começar a vocês verem. Vou dar uma quebradinha aqui também. New date. Ok? Eu vou copiar. Aliás, vamos salvar esse aqui. Esse aqui primeiro, tá? E a ideia, pessoal, do create é a gente chamar o nosso session.save, ok? Passando para ele o nosso funcionário 1, tá ok? Acho que isso aqui a gente já viu, né? Não tem muito segredo. Vamos só voltar aqui no nosso main, tá? E depois do create aqui, então vou chamar o método create, tá ok? Beleza, então a gente obtém a nossa sessão, cria uma instância de funcionário e a gente vai chamar o save para ele, ok? Esse vai ser o nosso create. Então vamos rodar aqui, run as Java application. Beleza, ele vai inserir pra gente esse funcionário. Deixa eu dar um refresh aqui no meu banco, ok?
ok, tabela funcionário, tá lá, ok, Jonas Silva, data, nosso ID 1, ok. A gente tem alguns a mais para testar depois. Deixa eu aqui, Manuel Oliveira, ok, salário 2.500, CPF 54321, data de nascimento, data de missão na verdade, né? Vou deixar esse mesmo, ok? Rodar mais uma vez aqui, Runes, Application, beleza, vai inserir lá também, tá ok? Por enquanto, pessoal, aqui o nosso funcionário ele tem uma lista de projetos, né? Depois, se precisar, a gente cria alguns projetos aqui e salva para esses funcionários, tá ok? Por enquanto, a gente pode deixar assim, tá ok? Então, esse aí é o nosso create, tá ok, pessoal? Geralmente, a gente receberia, por exemplo, né? Receberia o funcionário como parâmetro, tá ok? E só faria parte de salvar aqui, né? Por exemplo, esse funcionário aqui, pensar no sistema web, por exemplo, né? Ou desktop mesmo, preencheria esses dados aqui a partir do meu formulário e passaria apenas o funcionário para cá, tá ok? Não ficaria fazendo essa parte aqui, tá? Mas no nosso caso aqui, como exemplo, a gente tá criando, né, funcionário direto aqui, tá ok, pessoal? Então esse é o nosso create, ok? Beleza, create. Vamos criar agora um read, tá? Então eu criei aqui um public static void read. Esse aqui, pessoal, mais interessante a gente fazer assim, ó. Na verdade, vamos fazer para esse outro também aqui, ó. Create. Então vou criar um funcionário aqui, ok? E eu vou chamar o create passando esse funcionário. Vamos fazer do jeito mais que vai costumar ser aí, tá ok? Então eu quero chamar aqui de funcionário, ok? E aí eu peço para salvar o funcionário, ok? Vou só deixar isso aqui comentado, tá? Para ele não criar de novo depois, tá? Beleza, esse é o nosso create. Vamos agora ao nosso read. Geralmente o read, pessoal, tá? A gente vai passar para ele. Importante aqui também, né, pessoal? O read a gente tem os dois casos, né? A gente lê um objeto único, objeto específico. Geralmente, se eu vou fazer uma edição, por exemplo, né? Vou editar um funcionário, vou querer obter aquele funcionário lá do banco, ok? Ah, eu tenho uma tela no meu sistema, eu quero listar todos os funcionários. Aí é um read também, mas é um read um pouquinho diferente. A gente está usando condições, né, para buscar. Eu quero só os funcionários que façam parte de determinado projeto, determinado departamento, tá? O read que a gente vai ver aqui é o mais básico, tá? Que é o método através de um método do Hibernate que a gente obtém, ok? Mas é para um único funcionário. Depois essa parte de listar vários a gente vai ver lá na parte do HQL, tá ok? Então geralmente a gente vai ter o integer chamado de ID funcionário, ok? Isso aqui a gente já deve ter visto também, esse get, tá, algum momento, mas só para dar uma reforçada. Então vamos copiar essa parte aqui de cima, ok? Beleza, eu obter minha seção. Aqui, pessoal, no caso não precisa de transação, não estou alterando nada, tá? Lá no meu banco, tá ok? E aqui eu vou criar assim, um funcionário, chamar de funcionário banco, funcionário só, tá? E aqui, então, na minha seção, tá? Eu tenho um método get, ok? E eu preciso passar para ele dois parâmetros. Primeiro, de qual classe que eu quero buscar. Então, eu quero buscar algum objeto da classe funcionário. Ponto class, ok? E aí ele passa um serializable lá, né? Que basicamente é o registro que eu quero buscar, ok? Só que esse get aqui, pessoal, me retorna um object, tá vendo aqui, ó? Me retorna um object. Então, nesse caso, só preciso fazer um cast para, né? Apesar de eu informar aqui, né, a classe funcionário, mas parece que não é o suficiente para ele entender que vai buscar funcionário, tá? O get é genérico, ele traz um object. Beleza? E aqui a gente manda retornar o nosso funcionário que a gente buscou do banco. Ok? E aqui não é mais void, né? Ele passa a ter um retorno. Aqui estou tentando fazer mais mesmo no padrão que no dia a dia são utilizados esses métodos. Pessoal, o create realmente ele já vai receber o objeto pronto aqui, só vai salvar, tá ok? O read vai receber um ID e vai buscar esse objeto lá do banco,
Aqui eu estou chamando de read, mas geralmente, por exemplo, esse aqui a gente chamaria de salvar mesmo, tá? Ou de save, ok? Esse read aqui é muito comum a gente utilizar obter por ID, tá? Alguma coisa nesse sentido. Mas só para a gente deixar o nosso CRUD aqui, tá? A gente vai deixar esses nomes mesmo. Create read. Ok? Vou só vir aqui no banco. Listar, então eu tenho o ID 1 e o ID 2. Ok? 1 é o João da Silva, 2 é o Manuel Oliveira. Então vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Nosso create, deixa eu dar uma separadinha nele. Então eu vou criar aqui, ó, funcionário banco igual. Então eu vou ter meu método, chamar o método read, passando para ele o ID 1, o ID 2, ok? E aí a gente só manda imprimir, né? Aqui, nome, 2 pontos mais funcionário. Isso aqui só revisando mesmo, pessoal. A gente já viu isso aqui, né? Acho que em outras aulas. Funcionário banco ponto get nome. Ok, então esse é o nosso read. Vou rodar aqui, run as, Java Application, jogar esse cara para baixo. Então tá lá o nome do funcionário João Silva. Vai passar para ele chamar o read passando 2, né? Run as, Java Application, beleza. Tá lá o Manuel Oliveira. Aqui se faltou uma coisinha dentro do read, pessoal. Read. Antes de a gente retornar aqui, né? Sempre legal de fazer um cs1.close. Tá ok. Deixa eu ver uma coisinha. Deixa eu matar esse negócio aqui. Run as, Java Application. Ok. Pessoal, então a gente tem nosso create, nosso read. Beleza? O update, pessoal, ele tem alguns detalhezinhos que a gente tem que olhar com mais cuidado, tá? A gente vê que além do update, a gente tem o save or update, tá? A gente vai dar uma olhada nesse caso. Então, para nossa aula não ficar longa, tá? Eu vou encerrar essa por aqui, tá? A gente deu uma lapidada, deu uma melhorada aqui na nossa classe funcionário, algumas coisinhas a mais, criou um construtor para ele, já viu a parte aí do create e do... Opa, chamei de create de novo. Ah, não, tá, desculpa. Esse aqui tá estranho. Esse create faz parte lá em cima e esse read faz parte aqui. Nossa, separada nas coisas. Tá, pessoal? A gente viu o create e o read, ok? A gente volta na próxima aula para fechar a parte do update e do delete. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.